Com a fala agora o nosso Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel. Obrigado, comandante, pelo convite, tempo viu? que quiser, tá certo, aí debater e colocar com muita clareza, como você sempre colocou, diga-se de passagem, a realidade do crime organizado no Brasil. Eu tenho que ser rápido, devastador e eficaz aqui, que eu quero ver o Paulo Storani, eu quero ver o Bertolini também, quero ver meus amigos aí, que até agora só tive aula, não conhecia a juíza Motorim. Eu fiquei apaixonado aí pela fala dela e aprendi bastante. Também com o Eduardo Lemos, eu já acompanho há alguns meses aí a bela publicação dele. Aliás, estou indicando todos os podcasts, porque é algo que todos os brasileiros deveriam conhecer. Deputado, eu estou trabalhando ativamente na questão de explicar para a sociedade a dinâmica do que está acontecendo hoje no Brasil, né? As pessoas não estão entendendo muito bem. As pessoas estão aplaudindo aí a Operação da Faria Lima como se fosse um marco histórico do Brasil, com 8 bilhões de reais apreendidos do PCC. Mas no Rio de Janeiro, em abril, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação e apreendeu 6 bilhões do Comando Vermelho, né? Nem a operação da Faria Lima, nem a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendendo 6 bi e 8 bi vai acabar com a facção, porque a facção sobrevive hoje do território, como a juíza Elma falou, ela tem capacidade de regenerativa muito rápida, né? Então, qualquer ação de segurança pública que não esteja calcada em perseguir o dinheiro, prender o faccionado, manter o faccionado preso, recuperar o território, manter o território ocupado e, por final, né, apreender armas, qualquer ação que não esteja ligada nesses 5 eixos aí, ela vai ser uma ação pouco efetiva que não vai trazer nenhum tipo de sucesso. Eu escutei a fala do juiz Lemos, eu peço que na segunda edição do livro dele, ele lembre 2 fatos do Rio de Janeiro, juiz Lemos, que são históricos, né? Em 2002, no governo da Benedita, aliás, parênteses, quando a polícia do Rio de Janeiro mais matou, 900 mortes aí num período de 9 meses, naquela época, o Comando Vermelho atacou 5 escolas municipais, 5 escolas metralhadas pelo Comando Vermelho. A sede do governo estadual do Palácio Guanabara foi metralhado pelo Comando Vermelho. E o Shopping Center Rio Sul, de uma movimentação superior a 400 mil pessoas por dia, foi colocada uma bomba na calçada do Shopping Center que explodiu, que graças ao bom Deus ninguém morreu. Isso em 2002, né? Em 2006, o Storani me lembra, no dia 28 de dezembro, em um único dia, o Comando Vermelho queimou 12 ônibus e foram 9 civis mortos dentro de 12 ônibus, todos eles queimados pelo Comando Vermelho. Então não é de hoje que a gente já deveria estar conversando sobre o Comando Vermelho aí como um crime, como algo terrorista, né? Ontem eu mandei para o juiz Eduardo Lemos, que agora é meu professor também, meu consultor, vou consultar tudo. Eu mandei o artigo 7º do Protocolo de Roma, que o Brasil é signatário desde 2002. E o fala em transferência forçada como crime humanitário, que é julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Isso acontece, evidente, quando a gente esgota a capacidade do nosso país soberano julgar um bandido. Eu estou acompanhando atento a situação do Ceará e eu tenho certeza que o secretário de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, é um dos melhores do Brasil, mais bem preparado, caveira, delegado federal, inteligentíssimo. Mas o Ceará vive um problema humanitário de fato e a Polícia Civil do Ceará não tem como criticar. Ela prendeu o bandido que comandou essa expulsão de 2 mil moradores. E esse bandido foi solto por uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará. Assim como a Polícia Civil do Ceará prendeu um bandido que ameaçou o prefeito de uma cidade do interior do PT. Ele pichou a prefeitura e ameaçou o prefeito de morte. A Polícia Civil do Ceará prendeu esse bandido em 24 horas. A Polícia Civil do Ceará é muito veloz. Mais veloz que a Polícia Civil do Ceará é o Tribunal de Justiça do Ceará, que soltou o bandido no dia seguinte. Então, é bem confuso a gente falar da situação brasileira hoje sem tratar do assunto principal, que é a ausência de legislação. Não tem governador, viu, Coronel Miro? E aí, se um dia eu for governador de Pernambuco, não tem governador no Brasil que consiga reverter a situação caótica do país, de ocupação territorial, com o atual arcabouço jurídico que nós temos aí. Para simplificar a explicação para leigos e para jornalistas que dizem que você pode resolver o problema do Comando Vermelho com pedra ou com operação na Faria Lima, para resumir, eu digo para colegas jornalistas, para colegas estudantes, que aqueles 40 bandidos presos de uma casa, que não reagiram à ação do batalhão de choque que tinha cercado a casa, se dentre aqueles 40 bandidos tivéssemos ali bandidos que não tivessem condenados, né, quase todos estavam, um juiz na audiência de custódia conseguiria colocar aquele camarada ali na rua no dia seguinte. Logicamente, ia sofrer uma pressão da imprensa, da sociedade, ia ter que explicar a sua decisão,
Mas nós temos casos no Brasil de bandidos presos pelo BOPE com fuzis em favelas da Mineira, soltos na custódia. Temos casos de bandidos no Brasil presos pela Polícia Militar de Santa Catarina, assaltante de banco com fuzil, solto na custódia. Então, diante desse quadro, e eu sei que isso pode parecer exceção, mas a exceção causa um grave problema de percepção. A exceção gera a sensação de impunidade, gera a sensação que o crime venceu. Então, a conversa hoje com o brasileiro é sobre, de fato, o que está acontecendo. Porque eu entendo, deputado Mira, que nem mesmo os nossos ministros das cortes, eles conhecem a realidade do domínio territorial. Eles não sabem exatamente o que é uma barricada, né? A primeira que eu pesquisei, Paulo Storani, foi em 2010, uma reação ao nosso primeiro blindado, o Caveirão 01, que chegou no BOPE em dezembro. Então, a primeira barricada, de fato, foi para fazer algum tipo de oposição ao blindado Caveirão. A partir daí, não. A partir daí, a barricada se torna uma ferramenta de domínio territorial para delimitar o início do feudo. E o feudo é onde o senhor feudal vai buscar todos os seus impostos, né? Onde ele vai buscar o dinheiro do bujão de gás. O juiz Lemos falou 30%, mas a informação que nós temos no Rio, em algumas comunidades, é 50% mais caro. Então, o pobre no Brasil hoje é obrigado a comprar um bujão de gás 50% mais caro, então ele acaba contribuindo de forma obrigada, né, ao Comando Vermelho. Ele vai deixar na mão do Comando Vermelho uma família de 2 filhos que cozinhe 2 vezes por dia, vai trocar de botijão a cada 23 dias, 24 dias. Ele vai deixar no final do ano R$900 na mão do Comando Vermelho, somente uma família. Mesmo que essa família não seja simpática ao Comando Vermelho, normalmente não é, ela está contribuindo para a compra de fuzis. A questão emergencial no Brasil. Nós temos 20 mil empresas provedoras de internet. O Brasil hoje tem 49 milhões de pessoas que assinam banda larga, CPF ou CNPJ, né? Sendo que 25 milhões de brasileiros compram internet de pequenas empresas. É o país que tem o maior número de provedores de internet do mundo, né? Muito mais que os Estados Unidos, Canadá e México somados, né? O Brasil tem... Se você somar todos os provedores de internet da América, o Brasil tem mais. Foi algum tipo de decisão da Anatel que eu não entendi muito bem, talvez para baratear o preço, não sei bem. Resultado, em muito pouco tempo, Coronel Mira, não tem por que o Comando Vermelho deixar isso para lá. Em muito pouco tempo, metade dos brasileiros estarão consumindo internet de uma facção criminosa. Isso já acontece no Ceará. Aliás, a polícia do Ceará agiu rápido, prendeu 61 bandidos, vários já estão soltos, tá, pela justiça. Mas a questão é, verdadeiramente, o Comando Vermelho está deitando e rolando, ele tem dinheiro para buscar do gás, da internet, ele tem dinheiro para buscar do domínio territorial e eu temo que, muito em breve, o brasileiro busque o Tribunal Penal Internacional. Nós somos signatários, né, desde 2002, né, porque a transferência forçada que acontece hoje no Ceará, na Bahia, e já aconteceu no Rio de Janeiro também, aliás, continua acontecendo em algumas comunidades de milícia. A transferência forçada passou a ser um drama nacional visivelmente ignorado pelas emissoras de televisão. A Rede Globo só resolveu tocar no assunto há 6 dias, né? Ela nunca tinha tocado sequer no tema, e desprezado pelo presidente da República e pelo ministro da Justiça, né? É um drama humanitário, desprezado. E eu já tenho alguma posição, Coronel Mira, eu tenho até, eu gosto do diálogo, viu? Assim como o senhor gosta também. Eu disse para o senhor em alguma ocasião que eu gostava de conversar com deputados de esquerda, gosto muito de conversar. Conversei com um deputado de esquerda do PT, não conheço ele pessoalmente, um médico de Niterói, o Dimas, né? Não conheço pessoalmente, conversei por telefone. Ele fez uma proposta aí para tipificar o crime de expulsão de morador de casa. Logicamente, qualquer tipo penal no Brasil com pena inferior a 8 anos não vale mais nada para a polícia, né? Se é para prender por menos de 8 anos, ele já começa no semiaberto. Então, isso é brincadeira de mau gosto, né? Se é para fazer lei, é acima de 8 anos, né? Então, ele fez a proposta porque o crime de expulsão de morador de casa é invisível, cara. O cara não coloca uma pistola na sua casa e fala, sai amanhã. Ele simplesmente pega um menor de idade e manda pichar na sua parede, vaza. Isso gera um terror e um medo. E o juiz Lemos entendeu muito bem o fenômeno. As periferias possuem uma facção. Essa facção tem lá 15, 20 bandidos, que eles têm primos, irmãos, tios, cunhados, concunhados. Ele tem lá parentes, né? Então a lógica é a seguinte, o Comando Vermelho chegou, todo mundo que tem um grau de parentesco vai ter que sair do bairro. Então, olha o tamanho do problema que nós estamos desenhando para o Brasil dos próximos 15 anos. E a gente sabe que o Comando Vermelho vai continuar ocupando periferias, principalmente do Nordeste. O Nordeste hoje, Coronel Mira, das 10 cidades mais violentas do Brasil, 10 estão no Nordeste. E se eu pegasse o mapa do Ministério da Justiça há 18 anos,
As 10 cidades mais violentas do Brasil estavam no centro-oeste e no sul do Brasil. O Paraná também tinha cidade entre as mais violentas. Mudou tudo. Hoje, o deslocamento da violência partiu para o Nordeste e parece que a coisa está sem comando. Então, a minha fala é no sentido hoje de conversar com o máximo de pessoas. Eu, Coronel Meira, estou aí nas minhas redes sociais aí atingindo hoje quase 100 milhões de pessoas por mês, né? Às vezes sendo educado, polido com jornalista, mas sendo didático também com jornalista, né? Jornalistas que insistem em chamar bandidos de meninos ou de civis, né? Civil é o civil. O combatente ele é insurgente, mas o jornalista chama de civil. O menino não é menino, porque a média dos bandidos presos pela polícia do Rio de Janeiro, na operação do Alemão, era 29 anos de idade, né? Então não tinha nem como dizer que a faixa etária justificasse você se sugerir que aqueles fascínoras eram meninos. E a grande coisa legal para a gente hoje, para a classe política, para o brasileiro hoje, é entender que a maioria esmagadora do morador de periferia está aplaudindo a operação policial, não pela barbárie do sangue, é pelo desespero de não enxergar um horizonte. Eu não tenho um horizonte, eu tenho certeza que esse bandido vai continuar aqui nos próximos 40 anos, e não que eu tenha um desejo assassino, mas se o BOPE entrou aqui e matou 100, o cidadão começa a aplaudir. Brava uma outra solução, porque prender, o cara está sendo solto. Storani, só para tu pensar numa coisa que eu quero ver tua fala. O Celcinho da Vila Vintém foi preso 4 vezes. Cara. O cara é o líder do ADA, é o líder de uma facção que matou centenas de pessoas. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Militar prenderam ele 4 vezes. E ele está solto de novo. Não dá para combater crime organizado dessa forma em nenhum lugar do mundo. E apesar da minha crítica aos governadores do Nordeste, em função dos números ruins, eu tenho certeza que eles estão se empenhando. Storani, a Polícia Militar do Ceará esse mês quebrou todos os recordes de morte de bandidos. Ou seja, sinal de que a Polícia Militar do Ceará está trabalhando pra cacete. Está trabalhando muito, matando muito. Assim como a PM da Bahia, que é a que mais mata no Brasil. A PM da Bahia está matando em números absolutos o que a PM do Rio e a PM de São Paulo somados, né? Em números relativos, a PM da Bahia está matando 6,2 vezes mais que a PM de São Paulo. É evidente que nossos deputados de esquerda nessa casa não tocam nesse assunto porque eles ficam constrangidos. Mas a PM do Jerônimo hoje é a PM que mais mata no mundo, né? Mas aí na casa aí do Coronel Meira, nenhum deputado de esquerda tem coragem de falar isso no plenário, né? Olha, a PM do governo do PT é a que mais mata, né? E não mata porque eles são malvados, não. Mata porque tem confronto. Mata porque, infelizmente, é uma circunstância, não uma opção. Então, Coronel Meira, muito obrigado pela participação. Estou atento, acompanhando o Bilinski aí na comissão. Eu sugiro que a gente tempo todo para o debate e peça para a esquerda, me dá a solução então. Tá bom, não funciona isso? Então me apresente uma solução. Porque eu tenho que pegar o DOCA. O DOCA é um assassino, um fascínora, que matou uma senhora de 60 anos aqui no Rio de Janeiro, metralhada. A opção de não prender o DOCA não existe. A opção de dar uma pedrada no DOCA, ela é vergonhosa, é uma brincadeira. Então, o que nos resta é entrar na comunidade com o máximo de preparo, equipamento, técnica, inteligência e tentar capturar o DOCA e, se for necessário, se for circunstância, se tiver em legítima defesa, matá-lo, né? Mas é isso. Então, obrigado aí, vou continuar acompanhando o Coronel Meira aqui. Eu quero ouvir os especialistas que está na linha de frente. Eu quero ouvir a turma que está na linha de frente aí. Obrigado, comandante. Obrigado, amigo. E o convite está de pé, viu? Para você ir lá a Pernambuco, a gente dar uma descansada lá nas praias. Tenho certeza que vai ter toda a segurança, apesar do crime organizado tá lá, né, tomando conta de Porto de Galinha, daquelas praias lindas. Mas nós temos um sistema de segurança e o amigo será muito bem recebido com sua digníssima esposa, como inclusive eu e minha esposa fizemos esse convite aí no Rio de Janeiro a você, tá certo, Pimentel? É importante demais e a gente está numa linha, numa trincheira que realmente a gente não pode agora retroceder 1 milímetro. E temos aqui que elogiar, tá certo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio de Castro, pela sua coragem de realmente dar o apoio à segurança pública. E, exatamente na contramão disso, né, nós temos um ORCRIM verdadeiramente mesmo, que é exatamente o consórcio de governadores do Nordeste. E eles, né, até financiaram com respiradores. Lembra bem lá atrás quantos milhões? E até hoje a gente não sabe, não chegaram os respiradores, o dinheiro não foi devolvido e está aí. Então é uma coisa muito triste, mas graças a Deus a gente tem 2 polícias que estão reagindo, né, a da Bahia e a do Ceará, e eu espero que a minha Polícia Militar de Pernambuco também passe a reagir. Eu cobro sempre do secretário de Segurança Pública, me dê um presente,
né, prenda alguém do crime organizado em Pernambuco, e até hoje a gente não teve esse presente. Então, por isso que, inclusive, eu volto a dizer, né, nesta operação do Rio de Janeiro, não teve um garoto, né, homem de bem, que foi preso ou foi abatido, né, de Pernambuco, em toda essa relação aí que foi mostrada de 11 estados do Brasil. E meu Pernambuco não está presente, mas também está liderando o ranking, né? O estado mais perigoso, né, do Brasil é exatamente Pernambuco, onde o crime realmente manda. Eu queria